Bom, gente, bom dia a todos e todas. Eu estou aqui como agente da Pastoral Carcerária e militante da Rede 2 de Outubro. Sou também pós-graduando em Sociologia lá na Universidade de São Paulo. E a minha proposta hoje aqui é refletir um pouco com vocês sobre o que o massacre do Carandiru de 20 anos atrás tem a ver com o encarceramento em massa que se tem hoje em dia, né? Então eu vou tentar pensar um pouco com vocês, apresentar uma proposta de reflexão sobre essa ligação entre esse massacre que já faz algum tempo e o nosso cotidiano, essa linha de continuidade, essas linhas de continuidade que existem entre o que aconteceu lá e o que vem acontecendo aqui. Então eu gostaria de começar pensando um pouco o que expressa o massacre do Carandiru, o que ele representa, que tipo de coisa ele nos coloca e nos diz sobre a nossa cultura punitiva, sobre a punição no Brasil. Não só o massacre do Carandiru, a própria morte daquelas 111 ou 250, 260 pessoas que morreram naquele dia de 2 de outubro, que dá nome para a nossa organização, para a nossa rede, como a impunidade dessas pessoas até hoje e como, mais agravante ainda, a premiação dessas pessoas, né? Você pega o deputado Biratã, o falecido Biratã, foi eleito mais de uma vez, reconhecido publicamente pela nossa sociedade, pelo voto dos eleitores, com o número 111 para ocupar a nossa Assembleia Legislativa. O Rodolfo também já mencionou na abertura o chefe da polícia que comandou a invasão do Pavilhão 2, responsável por 70 das 111 mortes, por volta de 70 das 111 mortes, agora é o chefe da rota. Isso representa o quê? Representa que o Estado paulista valoriza esse tipo, premia esse tipo de postura, esse tipo de prática policial. Então, o que é isso? O massacre, a impunidade e a premiação dessas pessoas, o que expressa sobre a nossa cultura punitiva? Expressa que no Brasil existe uma afinidade, no meu entender, muito forte entre o encarceramento e a morte. Eu acho que essa aproximação do encarceramento com a morte poderia ser considerada um traço constitutivo da punição no Brasil e no Estado de São Paulo, especialmente, né? Eu acho que o massacre numa prisão, como o massacre do Carandiru, e como outros que tiveram antes dele, inclusive, né, tem a morte no DP em 1989, morreram 18 pessoas asfixiadas, foram 55 pessoas colocadas numa cela de castigo num DP, eu não me lembro, não recordo, acho que é 42 DP, 111 morreram asfixiados, 111 morreram no Carandiru, né? Enfim, tem toda uma sequência de mortes no sistema prisional e o que o massacre do Carandiru é um dos seus ícones maiores, né? Então, eu acho que o massacre demonstra isso, né? Como a figura do preso ela é preferencialmente matável no Brasil, né? Como ela é uma vida descartável, como é uma vida que não vale a pena ser vivida. Melhor estar morto do que consumindo os nossos recursos naquele espaço de regalias que só custa dinheiro dos contribuintes. É um pouco esse o pensamento que a sociedade brasileira expressa e que se manifestou na prática através do massacre do Carandiru. E são vários discursos como esse, né, que compõem esse cenário de complacência, de aprovação do massacre de pessoas que passam pela prisão e tudo. Você pega na grande mídia, quando se noticia que a polícia matou um suspeito, logo em seguida vem a justificativa que ele tinha antecedentes criminais. E isso é como se fosse um atestado de justificação, de aprovação de que a pessoa, então, merecia de fato estar morta. Melhor morrer logo do que ir para a cadeia, ficar gastando nossos recursos, e aí volta e reinveste todo esse discurso. Por outro lado também, ao contrário, quando a polícia mata alguém, um inocente, um trabalhador, vai se acusar a polícia muitas vezes com aquele discurso de que, mas ele era um trabalhador, ele não precisava ter sido morto. Ou seja,
também, pelo contrário, se coloca essa mesma questão. A vida do preso, do criminoso, pode ser eliminada e é preferível que seja na nossa sociedade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante sobre o massacre e as continuidades que vem tendo e esse caldo cultural em que ele se insere, né, que é o nosso. Essas pessoas que morrem em confrontos com a polícia e em resistência e autos de resistência, enfim, são pessoas que têm esse perfil de passagem pela polícia, né? As pessoas tinham passagem pela polícia. Em maio de 2006, a Débora já falou, esse era o perfil que foi dado ordem para matar, né? Procure gente que tenha marcas corporais, ou que vocês, policiais, saibam aí da área que vocês atuam, que passaram pelo sistema, que tiveram algum tipo de passagem pela polícia, e matem. Então, eu acho que o encarceramento em massa e o massacre, uma primeira relação que poderia ser colocada é que o encarceramento em massa predispõe cada vez mais pessoas a esse tipo de morte violenta. Se não mais dentro do sistema prisional, já que se diminuiu o número de mortes dentro do sistema, de massacres, de invasão da polícia, enfim, teve uma série depois do massacre, de sofisticações de como controlar rebeliões e coisas assim. Enfim, na rua esse massacre só aumentou e as pessoas que passam pelo encarceramento, que compõem essas cifras incríveis do encarceramento em massa que o Rodolfo também citou no começo, estão mais aptas, mais dispostas, mais vulneráveis ao extermínio, à ação violenta da polícia e dos grupos de extermínio. Eu acho que essa é uma primeira relação importante entre o encarceramento em massa e o massacre. Uma segunda relação que eu gostaria de propor aqui para vocês vai um pouco além disso. Porque acho que é importante a gente ter em mente que uma sociedade que encarcera em massa, ela encarcera com outros objetivos. Já não é mais o mesmo encarceramento de antes. E qual que é esse objetivo? Esse objetivo, qual que era o objetivo? Era o da reabilitação, né? O discurso sempre é esse, vai entrar no sistema prisional, vai cumprir um período de pena, vai ser ressocializado, é um pouco esse o discurso que se coloca. E agora já não, o discurso vai ficar lá, vai ficar incapacitado, ali ele não vai poder cometer crimes, ali ele vai estar segregado da sociedade, por isso eliminado, e por isso a sociedade vai estar mais segura. A sociedade não vai estar mais segura porque essa pessoa vai ser ressocializada, a sociedade vai estar mais segura porque essa pessoa vai estar incapacitada dentro da prisão. Eu acho que essa mudança de objetivo é uma mudança de fundo que está no encarceramento em massa, e ela se relaciona com o massacre em que medida? Transforma a pena de prisão num decreto de morte em vida. Você vai ficar preso e não vai fazer nada, a não ser ficar preso. O objetivo da sua prisão é um fim em si mesmo. Então, você tem que estar ali, e não importa o que você fizer ali, importa que você vai estar ali e não vai estar aqui, do lado de fora, né? Então, é um pouco esse decreto de morte em vida, né? Desse esforço da sociedade em decretar que uma parcela da sua população não merece estar na vida social e tem que ficar excluída, né? Tem que ficar do lado de dentro das muralhas. Como que se manifesta esse tipo de entendimento, essa concepção de fundo, como que ela se manifesta na prática? Com os programas de ampliação prisional. O Rodolfo também já citou uma coisa que a gente vem batendo na rede do YouTube, que é o Programa Nacional do Encarceramento em Massa, financiamento de construção de unidades e mais unidades. Você pega no estado de São Paulo, a quantidade de unidades que foram construídas nos últimos 15, 20 anos é um absurdo. Agora mesmo são 49 unidades em planejamento, 15 sendo construídas. Eles tentaram fazer um esquema, um pacotão, aprovar tudo, mas aí teve problemas para aprovar, então eles estão fazendo ponto a ponto. 15 já estão em construção e mais 30 e tantos estão esperando aí a hora certa de começar, né? Por outro lado, tem todo esse investimento massivo na construção de unidades, na ampliação de vagas, né? E não tem o correspondente investimento em educação, em saúde, em programas, em projetos, enfim, em coisas para se fazer com esses prédios, dentro desses prédios, que não só
colocar as pessoas lá como depósito de gente. Esse tipo de defasagem, o quanto se investe na construção das muralhas, enquanto se investe em coisas para se fazer dentro delas, eu acho que mostra um pouco esse sentido profundo do encarceramento em massa como um decreto de morte em vida para um número cada vez maior de pessoas, né? Mas essa é ainda uma questão polêmica que poderia se colocar duas objeções, e aí eu já gostaria de respondê-las de antemão, né? A primeira coisa é: o Estado segue rezando a cartilha da ressocialização. O Estado não tirou do seu programa, das suas formulações, dos seus objetivos, do seu discurso, de que a ressocialização é o objetivo do sistema punitivo. E, de fato, não tirou. Eu concordo com isso. Isso é um dado, uma constatação. O Alckmin, quando inaugura penitenciárias, ele não fala que ali vai ser um depósito de gente. Ele fala que vai reintegrar as pessoas, enfim. É esse o discurso. E um segundo contra-argumento a essa hipótese do encarceramento em massa como decreto de morte em vida para uma massa de pessoas é que essa massa de pessoas não morre dentro da cadeia. E ali eles fazem muitas coisas, né? Desde o artesanato mais elaborado, com sabonete, com palito de fósforo, com palito de sorvete, com papel e coisas lindas e maravilhosas, com latinha que eles fazem com isso e que representa a criatividade, a vida que tem lá, até a música, o rap que sai da prisão. A gente tem os livros, a literatura que sai da prisão, tem toda uma vida dentro da prisão que extravasa e que explode e que nos mostra que o encarceramento em massa não é a morte em vida, né? Tem também o quê? Tem também o crime que sai da prisão, né? Tem as empresas criminais que saem da prisão, que mostram que na prisão se faz muita coisa e se pode fazer muita coisa. A gente sabe que tem unidades e celas que funcionam como escritórios de negócios e que se negocia transações, inclusive multinacionais, né? Enfim, tem toda uma vida que funciona e que sobrevive nesse espaço de encarceramento. Mas eu acho que essas duas objeções que são feitas à minha hipótese, elas não a derrubam. Por quê? Qual que é o sentido do discurso? O primeiro ponto, né, do Estado seguir o discurso da ressocialização. Tem um sentido tático nisso, né, de como ele se usa como eu poderia dizer, da repetição exaustiva desse discurso de que a prisão é para ressocializar, a prisão é para ressocializar, para escamotear essa construção exaustiva de prisão segregadora, de depósito de gente atrás de depósito de gente. Como que você justifica, num Estado que se pretende democrático de direito, que você vai encarcerar cada vez mais pessoas, né? Se não, falando assim, não, mas elas vão ficar lá e vão ser ressocializadas, e vão, enfim, esse discurso, a manutenção desse discurso ressocializador nas vozes dos agentes estatais, eu acho que tem um pouco esse sentido tático de tornar um pouco mais palatável a política, que na prática é de encarceramento em massa e de depósito de pessoas. E o segundo ponto, de que as pessoas que estão submetidas a essa condição, que estão presas nesses depósitos, vivem e fazem coisas muito vivas dentro da prisão, eu acho que mais corrobora o meu argumento do que desarma ele. Porque nesses lugares que são feitos e pensados para matar, para morrer, é que a vida, eu acho que ganha um impulso e uma força incontornável de se manter vida, né? de se reforçar, de se expressar, de gritar, de extravasar os muros e de sair dessa condição, de se libertar disso. Eu acho que a força do discurso que vem dentro da prisão, desde do rap, da literatura, da beleza de um quadro, de uma arte, de uma palavra, ou mesmo da engenhosidade de esquemas criminosos que fazem ali, mostra um pouco isso. É a contraface do peso dessa morte que lhe é imposta. Então, na mesma proporção, vem um esforço de vida, uma pujança de vida, eu já vou concluir. Enfim, eu acho que esse é o segundo ponto.
O terceiro ponto, eu vou ser bem breve, porque está acabando o meu tempo, é uma relação um pouco mais direta. É um negócio que a gente imagina e sabe, logicamente, que acontece, mas como na minha agência, como agente pastoral, eu fui vendo com mais clareza e percebi um pouco as dimensões massacrantes disso mesmo, né? Você pega, a primeira coisa, o espaço prisional como depósito de gente do encarceramento em massa é um lugar que adoece. As pessoas ficam doentes ali. Dali ninguém passa ileso. O concreto é frio no inverno, quente no verão, as pessoas passam anos dormindo no chão. Então ali, em celas superlotadas, onde tem contaminação de tuberculose, de hepatite, de doença de pele, de uma série de coisas, as pessoas ficam doentes no espaço do cárcere. E, para além disso, como agravante disso, não existe um sistema de saúde que dê conta dessa situação. Principalmente depois, e aí eu vou já mencionar, fazer referência um pouco à nossa conjuntura atual, isso é um problema estrutural, né? A saúde dentro do sistema penitenciário paulista, brasileiro, não sei se no mundial, sempre foi muito precário, o serviço de saúde é terrível, os médicos não ficam na unidade, se tem que ir para algum hospital numa situação de emergência e tal, depende da escolta da polícia, que nunca está disponível, enfim, tem toda uma complicação. Mas de junho de 2011 para cá, a gente está vivendo uma situação nova que tem um caráter alarmante, assim, de massacre mesmo, né? O que aconteceu em junho de 2006? Teve um escândalo lá no hospital de Sorocaba que descobriram um esquema em que os médicos que prestavam serviço para o Estado ou não cumpriam as horas de trabalho devidas, ou cumpriam menos, apareciam lá, só assinavam a lista e recebiam uma grana da Secretaria de Saúde, como se tivesse trabalhado. E aí isso foi um escândalo, deu aquele desconforto, e o governo disse, não, vamos fazer alguma coisa, vamos controlar o trabalho dos médicos. O que aconteceu? Qual foi o impacto desse escândalo lá em Sorocaba, que resvalou em alguns hospitais aqui de São Paulo também, no sistema penitenciário? Acontece que no sistema penitenciário todos os médicos praticamente trabalhavam num esquema mais ou menos assim. Eles eram prestadores de serviço vinculados ao Estado, tinham seu consultório particular também, se dedicavam mais ao escritório particular, mas iam lá uma vez por semana, passavam 4 horas, viam 10 pessoas, os casos mais graves, faziam lá as prescrições médicas, renovavam receita de remédio, enfim, faziam aquele mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que funcionava de saúde dentro da prisão. Quando eles começaram a ser mais controlados, a partir desse escândalo, eles debandaram do sistema prisional. Ok, eu vou vir aqui para isso, para ter que cumprir 20 horas aqui dentro, imagina, eu vou ficar na minha clínica particular. E aí agora, nessa situação, hoje, o sistema penitenciário não tem nenhum médico. Quando a gente junta isso, não tem nenhum médico, não tem um enfermeiro, não tem um dentista, com o sistema prisional, um depósito de gente, onde as pessoas ficam amontoadas e cada vez mais doentes. A gente tem o quadro perfeito de um massacre, né? Não tem um raio hoje, um pavilhão de penitenciário que não tem um doente. Que era simples, um caso simples, alguma coisa que uma consulta, uma medicação, um exame identificaria e tal, que não foi transformado por essa situação num quadro irreversível, num caso grave, numa morte iminente, né? E é interessante, Débora, porque no sistema prisional o procedimento de escamotear as estatísticas dos óbitos dentro, porque isso daí para eles é um puta problema, é um BO, eles terem mortes dentro da unidade, eles fazem a mesma coisa, bota daí na viatura e fala, morreu no trajeto. É assim que se reduz o número de óbitos. E por isso que é difícil de mencionar estatisticamente qual é a composição desse massacre, do que as pessoas morrem, o que poderia ser feito, qual que é a medida da responsabilidade do Estado sobre isso. É esse massacre bastante difuso,
que é feito assim, no conta-gotas, a cada dia, mas que eu acho que vem ficando cada vez mais importante e significativo, e que nesse momento presente é uma questão forte e que a gente tem que se mobilizar para isso. A campanha da fraternidade desse ano foi sobre a saúde, a gente tentou pautar um pouco essa questão do escalabro que está a saúde no sistema prisional e, enfim, conclamo a todos a participar dessa mobilização, dessa luta, fazer essas denúncias, procurar saber como está funcionando a saúde, tanto nos hospitais públicos, tanto dentro quanto fora do prisão. A gente sabe que a saúde pública, mesmo para fora e para quem é pobre, para a mesma clientela que poderia estar na prisão, mas que está fora, a saúde é tão precária quanto. Mas eu acho que dentro do cárcere tem essa dimensão que aproxima ainda mais do massacre, porque o sujeito está impedido de procurar alternativas. Se uma pessoa doente fora, que vai num hospital, não tem atendimento, ela, por pior que isso seja, ela tem a possibilidade de ir indo de hospital em hospital e correndo atrás e falar com pessoas enfim, fazer um escândalo para conseguir alguma coisa. E na prisão não, porque ele depende do ASP, desde o ASP que vai abrir a gaiola, até o diretor que vai autorizar a saída, até a escolta que vai levar ele para o PS, e aí sim, nesse único PS que ele pode visitar, depende se vai ter um médico. Eu acho que no sistema prisional essa coisa fica muito, muito forte. Então, um pouco essas três relações que eu gostaria de propor para vocês, para a gente discutir, entre o massacre e o encarceramento em massa. Essa primeira, que é uma relação um pouco mais externa, né, como o encarceramento em massa faz um volume de pessoas cada vez maior ficar disposta e vulnerável a essa ação violenta da polícia e dos grupos de extermínio, que objetivam preferencialmente esse tipo de pessoa, porque existe na cultura brasileira uma aceitação tácita de que a morte dessas pessoas é razoável, é aceitável, é preferível, é desejável, quando não. E uma segunda relação do encarceramento em massa como essa morte em vida, né, como esse decreto de morte em vida, como essa prisão que anula, que só incapacita, que só visa eliminar a pessoa da sociedade e manter ela respirando por aparelhos, quase. Né? E esse terceiro nexo do sistema de saúde terrível e de um espaço deletério que adoece e deixa morrer. Né? É um pouco isso que eu gostaria de falar e propor para vocês, e vamos para o debate. Obrigado. Bom dia, quase boa tarde a todos. Queria parabenizar a Rede 2 de Outubro pelo evento, muito pertinente, muito bem lembrado, né, que numa data que está sendo tão esquecida, né, pela mídia, pelos grandes meios de comunicação, é importante fazer essa marcação. Eu, na verdade, pretendo fazer uma fala mais breve com vocês e propor um pouco um percurso histórico e político aí, condensado, tentando responder o que o massacre de 92, o encarceramento em massa, que vai ganhar impulso como um movimento de política criminal justamente após o massacre, né, no meados dos anos 90, e as mortes de maio de 2006, pretensamente em resposta aos ataques do PCC, né, que são uma organização criminosa dentro dos presídios. Né. Então, o que esses três acontecimentos, os três que trazem a marca da militarização, né, da segurança, de um modo muito contundente, o que esses três episódios têm a ver e como eles se conectam e como a gente pode tentar interpretar historicamente e politicamente esses episódios. Né? Bom, com relação ao massacre, e muito rapidamente, o Rafael já falou, eu infelizmente perdi as primeiras falas
do Rodolfo e da Marta, mas, enfim, o que a gente sabe é que, de fato, historicamente no sistema prisional, há um brasileiro, né, marcado pelo descaso, pela violência reiterada, pela tortura, isso desde a escravidão, né? Mas, com a redemocratização, houve uma tentativa do ponto de vista legal de reverter esse quadro, né, normativamente falando, né, o que, infelizmente, os anos que se sucederam à Constituição Federal mostraram justamente o oposto, quer dizer, houve um retrocesso nessa tentativa de humanizar as prisões, né, o que o massacre é só o episódio mais dramático, né, mas como o Rafael mesmo lembrou, outros massacres naquele momento já se consolidavam, né, portanto, pós Código Penal de 84, pós Constituição Federal, né. Havia no sistema uma intensificação da violência institucional. Não é por acaso que no começo dos anos 90 a pasta da administração penitenciária sai da Secretaria de Justiça e vai para a Secretaria de Segurança Pública, né? Isso não é uma coisa banal, né? De fato, isso denota uma intenção política, né? Uma vez que o Quércia assume em 87, a grande bandeira dele era o endurecimento da segurança, né, com um pacote de segurança, de medidas nesse sentido. Então, enfim, havia aí antecedentes que fizeram com que o massacre fosse nada mais do que um resultado minimamente esperado, né? Após o massacre, começa, na verdade, a início dois movimentos, dois fenômenos, vamos dizer assim, aparentemente sem relação, mas que vão se conectar anos após, né, do ponto de vista fático mesmo. Então, como eu comentei, em meados dos anos 90, o encarceramento em massa ele se concretiza como uma realidade no estado de São Paulo e no Brasil, mas mais no estado de São Paulo, uma realidade assim, premente, né? De fato, se observarmos as curvas de aumento do encarceramento, é nesse momento, em meados dos anos 90, que há uma ascensão assim, absoluta, né? Dali por diante, o crescimento é contínuo, mas o grande salto é nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Né? Bom, resultado do quê? Eu acho que resultado de algumas situações, né? Há um endurecimento punitivo, e isso é indiscutível. Isso, na verdade, diz respeito não só ao Brasil, né, mas é uma realidade mais ou menos mundial, pelo menos das sociedades ocidentais, né, diz respeito a novas formas de enxergar o crime, o criminoso, enfim. No caso do Brasil, diz respeito à Lei dos Crimes Hediondos, que é editada nos anos 90, mas que, curiosamente, não vai produzir uma relação direta com o aumento do encarceramento no primeiro momento, porque a grande massa de encarcerados se deve ao crime de roubo, né, que não é um crime, não é ainda um crime considerado hediondo, né. Mas, de todo modo, há uma interpretação da justiça, enfim, do sistema de justiça, no sentido de endurecer não só as penas, mas de reter os presos mais tempo no sistema. Tá? E há também um aumento da criminalidade, pelo menos da criminalidade capturada pelo sistema penal. Tá? Então, de fato, isso tudo concorre para o encarceramento em massa, para esse fenômeno que a gente observa a partir dos anos 90. É no começo dos anos 90 também sobretudo na cidade de São Paulo, a emergência aqui do que não só eu, mas outros pesquisadores têm chamado de economia da droga. Né? O que é essa economia da droga que a gente está trabalhando com a noção aqui da cidade de São Paulo, tá? Sobretudo. A gente está falando do comércio varejista de drogas ilícitas, basicamente. Né? Não estamos falando de grandes transações do atacado. Tá? A noção de economia criminal não dá para eu desenvolver aqui, que é um pouco mais chata, mas para a gente ter uma ideia, nesse momento, né, nos anos 90, a questão da droga, ela se territorializa, esse comércio varejista se territorializa nas periferias da cidade de São Paulo, né, sem mediações, né, então, com que as taxas de morte, né, de homicídios vão explodir, né, e muito tributárias
dessa economia, dessa atividade criminal, que é extremamente disputada no começo, nesse momento de emergência, né? E que vai certamente engajar a juventude pobre dessas regiões, nesse primeiro momento, de uma maneira mais difusa. Bom, isso corre paralelo, né, à questão do encarceramento em massa, porque eu tenho a maioria, e é como até hoje, inclusive, a maioria de recrutados no sistema, para o sistema prisional, são criminosos, são autores de roubo, de furto, hoje um pouco mais pequenos traficantes. Mas é isso, né? São pessoas que cometem o roubo nas áreas centrais da cidade. Então, a princípio, não há uma conexão entre essas duas coisas, né? Acontece que é nesse momento, quer dizer, do encarceramento em massa, né, e após o massacre, que também é muito conhecido de vocês, que dá início à facção criminosa, primeiro comando da capital, né, cujo começo é associado a uma tentativa, né, uma resposta à violência institucional, uma resposta à violência do Estado, né, portanto, é uma tentativa de reduzir essa violência formando, enfim, com critérios disciplinadores. Aí eu acho que tem toda uma discussão, grupos e pesquisadores qualificados que trabalham com esse tema, né? Mas que, de fato, há uma produção, no primeiro momento, de uma redução nos homicídios, nos presídios e na violência sexual, né? Mas o que acontece é que essa organização começa a se expandir no sistema no momento que ela começa a controlar o tráfico de drogas no sistema, né? E isso vai se dar no final dos anos 90. Tá? A questão que eu coloco, que eu acho que é central para a gente pensar, é a participação do Estado nisso tudo, né? Quer dizer, qual é o papel do Estado nas prisões brasileiras? Como ele desempenhou esse papel historicamente, né? Então, a gente sabe que, essencialmente, pela violência, né, ilegítima e abusiva e atroz, né, pela omissão, né, e aqui o Rafael trouxe a questão da saúde, mas a gente pode colocar diversas outras questões, da educação, do trabalho, né? E, no terceiro ponto, na sua atuação perversa, que está ligada ao quê? À corrupção, né? Ou, para usar um termo do sociólogo Michel Misse, como ele transaciona as suas mercadorias políticas ali dentro. Então, quer dizer, o Estado, nas prisões brasileiras, sempre se caracterizou desta maneira, né? Foi justamente pelos efeitos perversos dessa atuação, sobretudo na omissão, né, e na violência institucional, que nasce essa organização, né? Mas como ela vai se expandir no sistema? É justamente transacionando com o Estado, né? Ela detém o monopólio de uma economia criminal lá dentro e continua transacionando com o Estado, né? E vai assumindo gradativamente o papel de gestão dessa população prisional que deveria ser desempenhado pelo Estado, né? Isso não é banal, né? Isso é alguma coisa muito importante para a gente conseguir entender hoje o quadro das prisões em São Paulo, né? E é alguma coisa que não é problematizada, porque só assim a gente consegue visualizar melhor, né, do que estamos falando, quando estamos falando hoje da situação do sistema prisional como um sistema, sim, que apesar da promessa de investimentos e dos investimentos que aconteceram nos anos 90 e 2000, mas hoje, na verdade, o que a gente tem é uma situação de déficit de vagas muito grande, né, porque, de fato, o encarceramento continua e as condições colocadas estruturais são praticamente nenhuma, né? A questão da saúde, eu poderia citar coisas até mais dramáticas, como o fato de não haver colchão, de não haver material de limpeza, né, nos CDPs. Quer dizer, diante dessa situação absolutamente caótica, impera uma estranha paz, uma estranha tranquilidade. Essa tranquilidade, ela, na verdade, é fruto de uma gestão, né? E como essa gestão ela foi sendo desenvolvida, né? A partir dessas negociações, né? Bom, e aí o que então, portanto, os ataques de maio têm a ver, né? Os ataques e depois as mortes provocadas pela polícia. Bom,
a Débora colocou aqui, ela mencionou a questão do que detonou os ataques, na verdade, que isso veio a público alguns anos após, que foi justamente as fraturas na negociação entre a Polícia Civil e o próprio PCC, né? Isso foi o que explodiu a questão dos ataques, mas também o que explodiu a questão dos ataques e também em 2001 as rebeliões foi o fato de que, naquele momento, a administração prisional começava, ainda que performaticamente, tentar responder à população sobre a existência dessa organização, né? Ao responder, ela criava o quê? Ela criava espaços de exceção, de violência de arbítrio, que, no caso, ficou muito conhecido e divulgado como RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Enquanto o Estado, tardiamente, performaticamente, tentou responder a isso, houve, portanto, toda essa manifestação pública da existência do PCC. Na medida que o Estado regride nessa postura, se recolhe, não há mais esse estardalhaço da existência da organização, isso não é mencionado nas mídias, só que, curiosamente ou não, na verdade, nunca a organização internamente esteve tão... a palavra não é forte, mas essa transação com o Estado nunca esteve tão bem resolvida, né, a ponto de que, de fato, a gestão hoje da vida nos presídios na sua grande maioria, realizada pelo PCC neste acordo que é estabelecido não só tacitamente com o Estado, né? E isso, né, é muito interessante, porque quando essa questão da saúde, quer dizer, há uma precariedade. Quanto mais precariedade na saúde, quanto mais precariedade em qualquer fornecimento de direitos, o que você tem? Mais uma necessidade dos presos estarem próximos dessa organização, né? Quer dizer, é alguma coisa que é, sem dúvida nenhuma, trabalhada com o Estado, né, e que não é minimamente problematizada. Aí a questão é, o que a economia da droga na periferia tem a ver com tudo isso? Bom, tem a ver com tudo isso porque, se essa organização ou facção ela tem uma força tal, é porque ela extrapolou a prisão, né? E aquele mercado que era disputado e violento nos anos 90, ele foi pacificado, vamos usar esse termo ainda com todas as aspas, nos anos 2000, na medida que, então, essa organização que nasceu na prisão, né, a partir, né, do descaso e da atuação equivocada do Estado, quer dizer, uma organização que é constituída dentro da prisão, tem a potência para expandir-se para além da prisão e controlar, do ponto de vista do varejo, um negócio criminal. Bom, como ela consegue essa expansão? A resposta é uma só, né? Além de, claro, todo o perfil do Estado aí, toda a questão da corrupção, etc., mas, sobretudo, porque existe o encarceramento em massa, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, o encarceramento em massa nada mais é do que o fornecimento de uma mão de obra disponível, né, para trabalhar, né, para, enfim, se engajar, né, em carreiras criminais que não vão ser mais articuladas, né, mas que vão estar a serviço aí dessa organização ou de qualquer outra, né? Então, o encarceramento em massa ele acaba operando dessa maneira, quer dizer, é uma consequência, no mínimo curiosa, né? Mas, na verdade, quando o indivíduo é preso, né, hoje, na sua maioria, como eu disse, ainda desarticulado, é a pessoa que comete o roubo ou o furto na cidade, pequenos furtos, ou mesmo tráfico, mas ainda um contato muito periférico com a organização criminal, são jovens, né? Enfim, estão desempenhando as piores funções. Quando esse indivíduo ele é preso e vai para o sistema, né, num sistema em que não fornece absolutamente nada para ele, né, muito pelo contrário, né, um sistema em que nem sequer há representantes do Estado dentro da convivência prisional, dos raios, não existem agentes prisionais, né, os agentes ficam ali, antes da gaiola, né, quer dizer, ele é jogado ali. Quais são as opções dele de sobrevivência, né, ou de qualquer um de nós se fôssemos jogados ali? É buscar mecanismos, formas, né, de se associar ou de se aproximar daquele que detém a gestão daquele espaço, né? E que, na sua grande maioria, no Estado de São Paulo hoje, está a cargo dessa organização ou dessa facção, ou como quiser chamar,
né? Então, invariavelmente, ao sair da prisão, há um engajamento maior dessas pessoas no crime, né? Mas que engajamento é esse? Quer dizer, continua sendo um engajamento periférico, porque, no fim, é aquilo que foi repetido aqui tantas vezes, né? Ao regressar, ou não regressando, enfim, eles continuam sendo a clientela preferencial de um modelo de segurança pública absolutamente militarizado, ostensivo, violento, né, que não é pensado para desbaratear crime nenhum, que não é pensado para reprimir crime algum, né, mas que simplesmente captura pessoas que estão na franja, né, da criminalidade, quer dizer, na franja, de fato, de sistemas de organizações criminosas ou de negócios criminosos mais articulados, né? Eu estou acabando. E que, na verdade, vão voltar, ou o destino delas ou é a morte, né? Como a gente vê exponencialmente aí, vítimas da violência policial atroz, ou voltar à prisão, enfim, entrar neste ciclo aí de reprodução criminosa quase invencível, né? Porque, de fato, o Estado assim o colocou. E, mais complicado que isso, esse debate não aparece, não é colocado para a sociedade, né? Eu acho que, assim, vale a gente ressalvar o péssimo papel dos meios de comunicação, né? Ou sua omissão interessada ou não, né? Em relação às prisões, é uma vergonha, né, que tudo isso que eu esteja falando aqui não esteja no conhecimento mínimo, né, ou não está no conhecimento que não se interessa estar, né? Em que o governo oficialmente alega que não existe qualquer organização, que está tudo bem pacificado, tanto que não há rebeliões, enfim. Isso não é problematizado, e isso é um absurdo, né? Vivendo numa sociedade democrática, né? Vivendo, enfim, entendendo que diversas outras áreas isso seria inadmissível, o fato de que nós não temos informações sobre o sistema prisional, não existem estatísticas consolidadas, né? Não existe, enfim, uma força política que consiga mudar essa situação ou que denuncie. Então, eu acho que espaços como esses, seminários como esse, têm que servir para a gente olhar o que aconteceu, né, e tentar entender, a partir desse percurso, o que nós estamos vivendo hoje, né, e para onde nós vamos caminhar. Que, infelizmente, eu não acho que sejam boas as perspectivas, né? Mas a primeira questão central é a gente conhecer a realidade da qual nós estamos vivendo e conversando e debatendo, tá? Então, era isso, e eu espero que a gente possa ainda ter tempo para conversar um pouquinho. Obrigada.